Papo News recebe hoje Professor Pantera. O nome pode ser diferente, mas Professor Pantera é o nome que a gente conhece, esse professor cordelista, comunista e uma opção de outros istas que tem por aí. Muito bom você ter vindo, prazer muito grande recebê-lo. Pantera é apelido, aliás, é codinome, apelido não, apelido quem tem é bandido, codinome. Isso, é um prazer estar aqui conversando com você no Papo News, que é um programa muito interessante no meu entender, porque passa muita informação e no sentido que traz pessoas que de certa forma contribuíram para a história, né, para essa história tão importante que é da nossa cidade, que é do nosso estado, que é do nosso país, que é do mundo. Francisco Batista da Silva. É. De onde é que veio o nome Pantera? Olha, Léo. É o jeito ou não? Talvez sim, porque durante os anos 70, eu era criança para adolescente, lá com meus 11, 12 anos, eu tinha, em frente à minha casa, lá no Caicó, no Rio Grande do Norte, tinha um rapaz que era intelectual e ele tinha uma simpatia pelos Panteras Negras. E na época ele tinha livros... Black Panther. Tinha livros que, inclusive, proibidos, era na época da ditadura militar. E eu comecei a ler esses livros, né? E li uns 3 ou 4 livros sobre os Panteras Negras americanos. E aí, depois que eu li o terceiro, o nome dele era Geraldo Vale, mas tinha um apelido, né? Como o nordestino gosta de colocar o apelido, é Maldição, né? E aí eu já tinha lido uns 3 livros referente aos Panteras Negras. Ele falou: você é um verdadeiro pantera, né? Aí também por ser franzino, corpo magricelo, que lembra a pantera cor-de-rosa. Pronto, juntou uma coisa com outra, o negro com cor-de-rosa, aí ficou Pantera, né? E aí depois que o apelido pega também, aí já acabou, que identifica com o indivíduo, e pronto, já era. Se você não gosta, ele pega. Se gosta muito, ele pega também. Isso. É o meu caso, né? Léo não é nome, é apelido. Então... Quanto mais você resistir, mais aí Mas Vem cá, você nasceu no Caicó, Rio Grande do Norte, filho de quem? Família grande, eu sou natural mesmo de Serra Negra do Norte, que é um município que fica ao lado do Caicó. Aí, como o Caicó é uma cidade polo lá do sertão nordeste, do sertão do Rio Grande do Norte, essa cidade, meu pai, quando eu tinha uns 7 anos, em 71, 72, passou a morar nesta cidade. Então a minha parte da minha criancice, né, adolescência e juventude foi na cidade do Caicó, uma cidade típica, cultural, de gastronomia, né, e uma cidade muito importante no sertão nordestino pela religiosidade, pela gastronomia, pela cultura, né, lá Caicó sempre, na festa de Santana, que é a padroeira da cidade, sempre leva lá Fagner, Zé Ramalho, né, Alceu, cantores, Elba, Belchior, aquele pessoal que fez final dos anos 70 e 80. Né? Fez o Nordeste do Brasil. Isso, porque de certa forma o sertão nordestino ainda tem um apego muito grande a essa coisa da raiz cultural. Né? Continua tendo, né, até hoje, né? Até hoje ainda eles preservam, assim, os traços culturais do forró pé de serra, do violeiro, né, do repentista, do cordelista. Você continua fazendo cordel, né? Continuo, não continuo fazendo como eu fazia uns 2, 3 anos atrás. Eu inclusive publiquei um livro. Eu cheguei até a passar para 90 anos de comunismo no Brasil, né? Mas eu dei uma retração devido também a algumas coisas. Eu terminando mestrado na área de ciências da educação, aí tive que dar uma recuada. Mas foi um momento assim também que de muita importância. Eu vejo que uns 3 ou 4 anos aqui atrás havia um certo debate no sentido mais científico das coisas, né? Hoje as coisas você vai vendo que determinadas, as próprias colunas, as pessoas deixam se levar pela emoção e não pela razão do momento e termina colocando um certo ódio, né, rancor, principalmente do clima político que nós estamos vivendo. Conversei sobre isso ontem com o Dr. Neto, falando a respeito desse assunto no tempo real. Eu não estou, por exemplo, eu nem estou escrevendo
E nas redes sociais não estou mais argumentando, porque eu vejo que desqualificou o debate. Esse clima político nacional está servindo para muita coisa, mas menos para o Brasil e para menos para uma consciência política mais avançada. A massa crítica não se faz, né? Não se faz, e ela está sendo, de certa forma, as redes sociais, embora ela tenha surgido como grande força no sentido de você levar informação, né, e pedagogicamente educar as pessoas para ter uma consciência avançada, muito pelo contrário, tem determinados setores aí que faz deseducar e levar as pessoas ao ódio, construindo com mentiras, né? Porque eu não acredito que a mentira e o ódio, entendeu, eleve qualquer nação do mundo que construa qualquer coisa na família, na sociedade e assim por diante. Nenhum sentimento pequeno, né? Vamos lá, aquilo que a gente está vendo hoje aí é um reducionismo e uma retranca de ideias. Eu não gosto de classificar a ideia, não, porque a ideia tem que ser livre, né? Então, por pior que ela seja, ela tem que ser exposta, ela tem que ser falada. Eu respeito muito isso e defendo o direito de todo mundo expressar suas ideias. Mas às vezes eu percebo que a maioria dessas intervenções, elas são retrógradas mesmo. Eu acho que a gente pula muito para trás, e na hora que você pula muito para trás, ou você morre lá atrás, ou se você quer ficar lá já está morto mesmo, ou você para de ver aquilo que pode vir pela frente. Eu fico muito preocupado com isso. Sim, a mesma coisa é o seguinte, você agredir um outro porque um outro pensa diferente de você. Porque eu vejo que o mundo da política, a política também é uma arte de você convencer as pessoas, não para o lado retrógrado das coisas, mas para avançar. Você discutiu o Brasil é um país maravilhoso, de uma nação jovem com apenas 500 anos, mas de um povo que nasceu do branco, do índio, né? Do branco, do índio, do negro, que tem. Aí você vê hoje dentro desse contexto um viés fascista da sociedade, que com racismo, né, com odeia as camadas populares, né? Você vê a xenofobia, a homofobia, elementos que não servem para a construção do homem. Todo ser humano é, na sua essência, uma coisa importante para essa coisa chamada cosmos, que é o mundo, entendeu? Indeterminado da cor partidária que ele pense, da sua ideologia política ou da sua filosofia. Eu sou um cara apaixonado pela filosofia, né? Eu procuro muito dizer que o mundo precisa de filosofia, o mundo precisa do saber, do amor, entendeu? Para que ele possa dar salto de qualidade. Eu vou voltar lá para Caicó, porque ficou faltando alguma coisa da sua família que eu queria que você me contasse, suas raízes. Antes eu queria somente para a gente, como a gente chegou aqui até esse ponto, eu queria só lembrar que eu faço a defesa de que a democracia não se consegue, você não a fortalece, você não a constrói pelo consenso. Muito pelo contrário, é pelo dissenso. É a minha ideia que é contrária à sua, que faz com que nós convivamos e que a gente encontre o caminho para que, sem perder a minha identidade, sem você perder a sua, a gente entenda que nós somos irmanados, temos a mesma língua, a mesma pátria, o mesmo objetivo, e que vamos, um preto, outro branco, um vermelho, outro amarelo, sei lá se seria essa cor, mas enfim, a gente vai se misturando e fazendo. É dessa forma que eu vejo. Eu queria que você falasse da sua família lá, dona... A minha mãe se chama Edília, meu pai Cícero, mais conhecido como Cissão. Meu pai tem uma história engraçada, né? Meu pai era filho de camponês. Em 1958 ocorreu no Nordeste uma seca, daqueles ciclos de seca que acontece, uma das maiores secas do século passado. Então meu pai, em 1958, eu digo que ele foi trocado por uma porca. Então, por falta de perspectiva lá no sertão, o que é que acontecia? Tinha o chamado pau de arara, isso, que tinha o dono do caminhão, e lá ele recrutava famílias para ir para o Triângulo Mineiro. E meu pai passou 32 dias lá do Rio Grande do Norte para Ituiutaba, Minas Gerais, que fica lá no Triângulo Mineiro. Quando chegava lá, o dono do caminhão negociava com
os fazendeiros, aquelas pessoas, aquelas famílias que iam lá. E meu pai, aí em troca, era o pagamento do dono do caminhão. Do dono do caminhão. Então, meu pai, ele disse assim que ele valeu uma bacurinha, né? Então, passou a porca lá para o dono do caminhão, e lá ele passou 3 meses sem receber salário para pagar a porca. E aí ele trabalhou de 58 a 62, como lá na região, quando ele retornou, era pessoal que trabalha com rede. Ele comprou um tiá, que é uma espécie de tiá manual, em 62, e era um artesão. A rede, a rede era o seguinte, não é como só um pano hoje. Você construía, ainda não era nada elétrico, era com aquela lançadeira. Isso. Entendeu? Você fazia 3 panos e ali você costurava os 3 panos e fazia uma rede. Então meu pai começou a partir daí. Aí casou com minha mãe. Com a dona Edília? Com a dona Edília. Lá em Tuiutaba, não? Não, lá quando ele retornou do Rio Grande do Norte. Passou 3 meses e voltou para lá. Não, foram 4 anos trabalhando para ele comprar esse tiá. E aí casou com minha mãe. Meu pai é um homem semi-analfabeto, pouco sabe assinar o nome, mas ele tem as coisas dele que é daquele tipo tradicional, ignorante, que não é brincadeira. Tem as manhas, né? Isso. É o seu Lunga. É, um Lunguinha melhorado. Aí ele fala, até hoje ele fala que naquele tempo, quando meu avô era o único que tinha um caminhão nessa região, né? E ele disse que começou a namorar com minha mãe, né? Com as maluquices dele, ele não sabe se estava apaixonado muito pelos olhos dela, pelos olhos do caminhão. Foi bem, aí casou com minha mãe, e aí o meu avô morreu depois, e aí ele recebeu uma parte de terra e trabalhava na terra, e ao mesmo tempo fazia essas redes e vendia no Caicó, e aí foi evoluindo. Aí meu pai também conseguiu se estabelecer, nós fomos morar na cidade. E aí meu pai também, economicamente, mesmo sendo analfabeto, mas construiu uma série de patrimônios lá na cidade. Aí lá eu estudei. Quantos irmãos? São mais 5. Mais 5 irmãos. Todos moram lá. Aqui, da minha família, a única pessoa que tem aqui sou eu, sanguíneo de lá. Desgarrado. Desgarrado. Mas tô eu aqui também. Aí aqui eu construí já uma família, né? Tenho 3 filhos aqui. Né, 2, eu digo que são os felinos, né? 2 jaguatirica e um gato maracajá. Que você inclusive conheceu. Aquela que nós estávamos jantando naquele dia, lá no restaurante, que tu conheceu, viajou essa semana, a nota dela serviu para o curso de engenharia de petróleo e gás. E aí foi morar lá em Natal, no Rio Grande do Norte. Que beleza. Como é que é o nome dela? Andressa. E o gato? O gato maracajá é o Alexandre. Você tem mais um, né? E tem a Alexandra. Pois bem, e lá no Rio Grande do Norte, né, meu pai tinha as atividades, eu trabalhava com ele a partir dos 12 anos, 13, com o comércio de rede, e aí ele adquiriu o caminhão e tal, e passou a negociar com rapadura, com feijão, e eu tive a oportunidade de conhecer desde a Bahia. Mascatear, né? Mascatear, e a gente ia desde a Bahia lá em Irecê a pegar fumo lá nas Alagoas, né, a pegar feijão e farinha lá no Pernambuco, e tudo aí ajudava. Isso aqui, para você que não conhece, é o seguinte: estamos falando de coisas que são bem conhecidas para quem é nordestino e para quem teve parente. Meu avô também era mascate, né? Era tropeiro de burro, na verdade. Não tinha caminhão, tinha que fazer no burro. Então saía com uma carga de alguma coisa daqui e voltava com os burros carregados de outras coisas de lá para cá. Não tem moeda, o nome disso é escambo, né? Troca, então orelha, né? Se fala muito de orelha. É uma coisa que, por exemplo, você resgata o período da Idade Média na Europa. É verdade. Porque você, às vezes, nem usava a moeda, você trocava o arroz pelo feijão, o feijão pela carne. Mesmo, né? Exatamente, porque devido a um certo atraso, né? Porque na zona litorânea do Nordeste você tem uma forma de desenvolvimento econômico. Já o sertão ainda já é um pouco tímido. Hoje não, que está mais integrado. Já que chegamos nesse ponto aí, salário, dinheiro que você paga o serviço, vem de sal. Não tinha moeda, não tinha dinheiro. Se pagava com sal. Sal era
algo que era muito... As conchas marinhas já chegou a servir como moeda, né? É verdade, as conchas, é verdade. Mas o sal era o seguinte, era absolutamente necessário e você tinha que passar isso para frente. Vamos deixar essa parte aqui. Como é que você chega em Rondônia? Mas antes disso, a escola. Seu pai era um homem semi-analfabeto, e como todo semi-analfabeto, como o meu era também, tinha uma preocupação muito grande que os filhos estudassem. Francisco Pantera, o homem que nasceu numa cidade pequena chamada Caicó, mas que é de uma cidade muito maior chamada Serra Grande. Serra Negra. Bom, seu pai orientou você para os estudos ou deixou que você tocasse a sua vida de qualquer forma? Isso não, é porque ele entendeu que, já que a minha parcela de contribuição já assim, 13, 14 anos, ele achou por bem, já estava continuar e para os meus estudos, né? Porque uma das grandes mágoas que ele teve na vida dele foi de não ter tido oportunidade de estudar. E ele queria ver que todos os filhos formassem, né? Muito bonito isso. Vem cá, você foi alfabetizado onde? Em casa, né? Eu fui em casa. Pela mãe? Por exemplo, não. Eu fui alfabetizado por uma tia minha, que eu saía 5 quilômetros no jumento, no lombo do jumento, ia para lá e fui alfabetizado. Essa minha tia só tinha tido até a 5ª série primária. Mas quando eu vou entrar na primeira série primária já aos 8 anos já de idade, né? Já aos 8 anos, e aí nunca tinha sido reprovado, né? Quando meu pai aderiu para a questão do estudo, a última surra que eu levei foi aos 14 anos, né? Levei uma surra pequena não, meu pai não alisava muito não, né? Quando ele dizia se segura na cela era porque alguma coisa... Se segura na cela é porque a coisa não estava boa. Você nunca apanhou por nada que não merecesse? Ah, não, é porque você vai sendo criado dentro de valores, certo? Que aquilo era outro momento, né? Outra formação social para aquele período histórico. Aí vou até citar esse. Meu pai, eu não estava mais viajando com meu pai, mas tinha que estar cumprindo o meu dever, que era de estar, pelo menos cumprindo a escola, né? E aí um dia ele me pegou naquelas épocas de álbuns, Sei. Né? Colar álbum, figurinha. Colar álbum, de figurinha, principalmente daqueles jogadores e assim por diante. Você nasceu que ano? Eu nasci em 64. Isso. Oh, que data, hein? Vamos. Pois é, aí ele passou, tinha o Seu Bezerra, que eu lembro até hoje, que era o barraco da figurinha. E ele me passou um dia de tarde. Meu pai era uma pessoa muito esperta, né? Apesar de não ter estudado, não conhecer de cor, passou lá, eu estava... Ao invés de estar na escola, eu estava lá no barraco, no Seu Bezerra, com um negócio de figurinha. E ele passou, viu, aí foi direto na escola e foi ver como é que estava a minha situação. Já era de setembro, outubro. Quando chegou lá, eu já estava praticamente reprovado, com nota baixa vermelha e por falta. Quando eu cheguei assim, que o sol já vinha se pondo... Se segura na cela. Ah, quando eu entrei, meu pai já estava com a corda de caminhão. E ele tinha um detalhe, quando ele se sentia no dever de bater, ele mandava se ajoelhar e tomar a bênção do santo. Até hoje eu não gosto muito de santo, porque tinha a ver com essa isso foi a última surra que eu levei, né? Mas isso já é garotão já, então eu tive que tomar a bênção da parede, minha mãe chorando para ele não bater mais. E aí, isso por causa dessas notas. E lá você sabe, no Nordeste ainda tem aquele santo atravessado. Você olha do lado tem santo, na frente tem santo, do outro lado você olha também. Tem santo para tudo que é lado. Eu tomei a benção a todos esses santos. E aí minha mãe ainda me deu um banho de água de sal, né? No outro dia eu fui comprar poli, que não era nem dinheiro, era poli. Não sei se você lembra que tinha a vizinha lá, a vizinha viu aquilo e achou que era uma ignorância dele, foi brigar com o velho lá, com meu pai. Aí meu pai disse, você educa os seus filhos, que aqui quem educa sou eu. E estamos conversando. Você passou de ano? Não passei. Esse foi o único ano que eu fui reprovado desde a infância até o ensino médio, que naquele ano era o 2º grau. Não fui reprovado. Você está fazendo mestrado até hoje e de vez em quando você se lembra que tem que rezar por santo. Eu até hoje, isso foi uma coisa determinante na minha vida, porque aí eu fui reprovado na 6ª série, aí
minha vida também mudou um pouco, porque eu passei o foco a me dedicar mais ao estudo, à literatura, e aí comecei a ter uma visão de mundo diferente, porque eu entendia também que ou eu estudava, o meu caminho era o estudo, porque eu não dava muito para ter aquela vida sofrida de 4, 5 dias fora de casa. Pois bem, aí toquei a vida, aí fui conhecendo o movimento de jovens católicos, da juventude católica, era muito forte naquele tempo, aí passei a integrar a juventude católica de Caicó, a Juca, que tinha a Juca a nível nacional, e aí passei a militar nesse movimento, aí passei a conhecer as coisas politicamente, para me envolver em política, aí passei a militar no MDB Jovem, que era lá no Rio Grande do Norte, e aí comecei a ler bastante, conhecer a história da literatura brasileira mais profundamente, me apaixonar pelo cordel, fazer poesia, assim por diante, e a entrar na militância política. Agora, esse amor pelas causas culturais, a gente estava conversando aqui um pouquinho antes, falando a respeito de grandes nomes, né, da literatura nordestina, que ainda são desconhecidos ou pouco conhecidos do resto do Brasil. A gente tem aí o Auto da Compadecida, que é uma coisa, mas a partir daí a gente tem muito, essa de Queiroz, enfim, tem muito pouca coisa que você pode falar que hoje você Jorge Amado, tal. Jorge Amado, Graciliano Ramos, né? Castro Alves, que foi um dos precursores da literatura do cordel, assim como você tem números, Josué de Castro na sociologia. Mas isso você Câmara já estava... Cascudo lá no Rio Grande do Norte. Você já estava com tudo isso por dentro, né, no coração. Agora não ter no estudo, mas já está no coração. E depois eu entrei em conflito com meu pai já por diferença já política, né? Porque eu ingressei, era no movimento revolucionário 8 de outubro, né? Que era o MR8, já no final de 78 para 79. Fui do MR8, era simpático, né? Parabéns. Né? Eu conheci a história, né? Um grande movimento de jovens dos anos 60 e 70 que tinham uma coragem, sim. Você sequestrar o embaixador americano não é para qualquer um, né? Não. E aí entrei depois do MR8, aí simpatizei com o PT em 82, fui da fundação do PT lá no Rio Grande do Norte, né? Conheci o Enfio lá no Rio Grande do Norte em 87 para 88. O Rio Grande do Norte também teve uma tradição cultural e política muito grande na história da República Brasileira, né? Com exceção desses caras que estão lá, que tem uma oligarquia que há 50 anos que está no poder. Alves ou Maia. Os Maia acabam estão na mira do Moro. Tá? Eu sempre falo que a pior coisa do mundo hoje tem 2 sílabas, é mira e Moro. Se botar na mira do Moro, o cara tá, não sei não, é melhor não ir. Hoje, eu saí de casa, estava assistindo num programa de televisão que o Agripino Maia, que é o presidente do DEM, que é um dos mais eufóricos, paladino da justiça. A moralidade da justiça. Teve os seus bens bloqueados. Não, teve a contas bancárias todas, né? Como é que se dá o termo? O sigilo foi aberto. E do filho dele, Marco Maia. E mais 14 pessoas, inclusive o motorista, o cachorro, o papagaio, está todo mundo. Então, a questão da construção da Arena das Dunas. Esse povo eu conheço, esses Maia eu conheço lá do Rio Grande. Foram expulsos da Paraíba, né? Quem expulsou os Maia de lá foi inclusive o Ariano Suassuna, a família do Ariano Suassuna, né? Que são do Catolé do Rocha. Acabamos de falar do Ariano Suassuna aqui quando falei do Alto da Compadecida. Aí eles foram para Mossoró e depois foram para Natal. Eles tiveram as benécias do regime militar, né? O Agripino foi governador por 2 vezes do estado do Rio Grande do Norte. Aí recentemente teve o poder ameaçado, que a oposição era os Alves. Hoje eles já fazem reunir as duas para não perder. Aliás, esse negócio, você é um homem da política, esse negócio é muito interessante, porque é o seguinte, em política, dizia Tancredo Neves, que você não pode estar tão longe que não possa se achegar, nem tão perto que não possa se afastar. Exato. E isso é uma coisa interessante, porque você, inclusive, já conviveu com isso, né? Você esteve aqui sendo do PC do B, né? Essa sua bandeira não, essa sua carne e sangue, né? Praticamente hoje. Você esteve no PT e tal, não sei o que. Teve uma hora que ficaram os dois ali meio
Isso. Separado. Eu me filiei no Partido Comunista do Brasil no dia 25 de outubro de 1983. Eu tinha saído do PT, achava que tinha muito grupo lá dentro e aquela briga ali, se você não tem unidade política no partido, você achava que aquilo não ia dar em lugar nenhum. Está acontecendo. Aí eu ainda passei pelo Partido Comunista Brasileiro. Pouco tempo, que tinha... Partidão. Era o Partidão, tinha o Encontro da Voz da Unidade, ainda fui em São Paulo muito novo. Aí em outubro de 83, eu estava próximo do PCdoB e fui recrutado, naquela época chamava recrutado, por um ex-guerrilheiro do Araguaia, Glênio Sá, um homem, uma pessoa nunca vi tão extraordinária, né? Uma pessoa maravilhosa, e aprendi muito com ele, e essa minha geração, né? Porque a juventude dos anos 80, eu acredito que foi uma das que teve mais efervescência, teve mais, como é que chama, para se descobrir, mais mecanismo para se descobrir. Primeiro os anos 80, o Brasil passava por um período de efervescência política muito grande. A juventude, naquela ansiedade, né, de mudança, empurrava ela para abrir as portas do futuro para o país. Aí você vê na música o rock dos anos 80, que vem inspirado dos anos 60, uma coisa fantástica. Você pega Barão Vermelho, você pega Cazuza, você pega religião urbana, eu nem chamo de legião, né? Legião Urbana, né? Paralama, Raul Seixas. Aí você vê aquele caldo cultural de uma juventude que você via, né? Aquela juventude das diretas já, aquela juventude de mudança. Hoje você vê não é crise, não é só política, não é só econômica, é uma crise cultural, porque você... Falta, né? Falta massa crítica. De novo, porque você pega a música hoje, a música é só um objetivo comercial, ela faz sucesso uma semana, lá na semana não tem. Você vê dos anos 80, hoje, de Chico Buarque, de Caetano, né, de Milton Nascimento, ao rock, você vê aquelas músicas são eternas. Você continua escutando, e hoje não, as músicas é uma alusão principalmente ao álcool. Tu tá entendendo? E você pega esse jovem aí de 21 anos, você procura saber o que é que você está pensando sobre alguma coisa, é melhor não perguntar, né? Isso. Aí se você pergunta quais os livros, você já leu algum livro? Isso não, mas andar numa esteira eu sei, tô bombado aqui, ó, não preciso de livro para isso. Pois é, aí você vê um pouco essa juventude um pouco retraída dos grandes temas e assim por diante. Então, nos anos 80, aí eu participei da campanha do SOS Seca durante 4 anos, ligado à juventude, ligado à Igreja Católica, de 81 a 84. Esse SOS Seca foi onde eu também pude ver como é que é a pobreza, a fome, a miséria, né? E a gente fazia campanha de arrecadação de alimentos, de roupa para aqueles pobres. Os pobres da periferia, ao mesmo tempo, a gente tinha um projeto de pé no chão também, Se Aprende a Ler, que era um projeto de Djalma Maranhão, que foi um grande liderança política durante os anos 60 lá no Rio Grande do Norte, que tinha um projeto que os pobres também, seriam de pé no chão também, aprendem a ler. A gente resgatou isso lá no sertão, misturado com o método Paulo Freire, e conseguimos no sentido de dar os passos para as pessoas, pelo menos, ter uma visão crítica, alfabetizando politicamente. Você foi educado politicamente, mas você teve a instrução formal, de escola, tudo isso. Quando você veio para Rondônia, você já estava formado, já era professor? Foi isso aí que lhe trouxe para cá, o fato de ser professor, uma oportunidade de trabalho? Eu estava me lembrando aqui, enquanto você falava do seu pai, que foi no pau de arara, ele foi trocado por uma porca, ele teve sorte, porque a maioria naquela época, no ano que você nasceu, em 64, um pouco antes, 58, 57, a gente tinha um projeto de recuperação de estradas. Isso. E o pessoal trabalhava nas estradas, né? Nas rodagens. Nas rodagens, colocando terra ali, que era um negócio... Foi uma das coisas mais absurdas que eu vi, que me dói até hoje. Era jogar a terra ali no buraco, tapar, e no dia seguinte, novamente, indo lá, e receber um salarinho lá no final do mês para... Construir rodagem. Construir rodagem, que doido. E açude, né?
E através de tropa de jumento, que não tinha máquina. Não tinha nada para fazer, era na mão, grande mesmo e jumento. E o Pantera vai falar aqui agora para mim como é que ele chegou a Porto Velho. É que essa conversa, você reparou como é que é, né? Uma coisa puxa a outra e a gente vai se alongando e de repente, você veio para cá para quê? Para trabalhar? Veio para fazer a revolução? Veio para completar os seus estudos? Como é que foi? Então, Léo, em março de 90, abriu um concurso em João Pessoa, com toda a propaganda da época do Gerônimo de Santana. Estou lembrado aqui, tem muita gente que veio aí dessa época. Para trabalhar aqui em Rondônia, na área da educação. Você já era formado? Não, eu tinha concluído magistério no ensino Segundo médio grau. E estava fazendo história em Patos, na Paraíba, que eu estudava na Paraíba. Certo. Então, na época aí, eu passei no concurso de 40 e poucos, eu passei em segundo lugar. Eu digo, rapaz, eu vou embora. Falei pro meu pai, não havia nem necessidade de vir. Quem foi o primeiro lugar? Veio para cá, não? Você não se lembra? Não lembro. Então aí eu vou para Rondônia. Interessante que naquela época quase 4.000 pessoas vieram para cá. Eu creio que hoje tivemos 500. Gente da Paraíba. Muita gente da Paraíba. Paraíba, Rio Grande do Norte e Pernambuco. E muitos oficiais também da Polícia Militar, tem origem também na Polícia Militar. Tem Imaté aqui também, isso, né? Tem origem lá nos estados do Nordeste, principalmente Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte. Então eu vim para cá, já vim também, eu cheguei aqui num dia, quando foi na semana posterior, me filiei ao partido, aí me conheci uma série de pessoas aqui. Quem era do partido aqui na época? Era o Jusceles de Freitas, era o Shoa. Nós estamos falando do PT, daqui, do PCdoB. Do PCdoB. Do PT aqui, logo quando eu cheguei, eu conheci o José Neumar, né? O PT ficava ali perto da Brigada. O Neumar, o Odair Cordeiro. E conheci o Piau também, vários outros militantes. O Roberto era o presidente do sindicato. Mas na época a gente pegava muito. Roberto Sobrinho, né? Então eu participei da construção do Sintero, do Sindicato dos Trabalhadores em Educação. Aí meu curso eu transferi para a Uni, fiquei de junho de 90 a 94. Para mim foi o período melhor da minha vida, porque aí foi onde eu tive a minha formação, foi onde eu me formei. Durante os 4 anos da universidade, todos os anos eu fui diretor de comunicação do DCE da Uni. E cheguei a ser vice-presidente do Lindeberg Farias, que é senador hoje. Que a gente tinha se conhecido na Paraíba, né? Em 89. Aí a Uni levou ele para São Paulo. O tempo que ele foi para São Paulo foi o tempo que eu vim para cá. Então a gente já se encontrou aqui. O movimento estudantil na Uni era muito forte. Nós tínhamos 12 diretórios, centros acadêmicos, todos eles eram ligados lá. Ligado à juventude, viração ao JS, que era o PCdoB, né? Chegamos até aliado com o PT na universidade. Me diz uma coisa, quando você veio para cá, você foi ensinar em qual escola? Eu fui para a escola Risoleta Neves, que ficava lá no Tancredo Neves. Isso. A primeira escola que eu fui, no caso, eu fui para a escola Tancredo Neves, ficava lá no Caladinho. Mas na realidade eu prometi ir para a Risoleta. Então eu fiquei um turno lá no Caladinho e outro lá no Risoleta. E como é que era para ir, rapaz? Porque difícil na época, essa cidade, né? Você não tinha carro, não tinha moto, não tinha jumento, não tinha nada? Era o passe de ônibus. Com o tempo aí, a questão, nós ganhamos, através da luta, nós conseguimos que os estudantes universitários que estivessem fazendo magistério trabalhava 20 horas e o resto ficava para a universidade, as 20 horas para estudar. Perfeito. Conseguimos isso imediatamente aqui com a luta nossa, né? E aí trabalhamos esse processo inteiro, né? Militando também no PCdoB, a esquerda também aqui começou. Estava começando a se formar, né? Muita gente boa, muito debate, né? E aí passei a militar nos movimentos sociais, aqui, desde a questão do índio, né? Do finado índio, que ele, com todos os problemas que tinha, mas o índio foi uma pessoa que contribuiu fortemente para que muitos indivíduos tenham a sua casa. Né? Como eu te falei, na hora que nós começamos a conversar, a democracia, na hora que a gente estava fechando o primeiro bloco, a democracia não é feita de consenso, ela é feita de dissenso. Sim. Está falando aqui de gente que a gente olha assim e diz assim, mas como é que conseguiram juntar isso aqui? É assim. Isso. Você pega parte da Zona Leste de Porto Velho e parte da Zona Sul,
foi conquistada com a luta do povo. Tu tá entendendo? Que isso aí não é, isso aí é ciclo. Essa parte aí foi um período do início dos anos 90, tanto aqui como no país inteiro. Isso. Né? Hoje não, que as coisas mudaram de forma, não tem tanto o processo mas o processo de ocupação do solo urbano não foi brincadeira. Porque hoje, Léo, você tem, não é aqui o Brasil, é o mundo inteiro. Nos anos 50, tá, essa estatística comprova, 85% da população mundial vivia no campo. Hoje é o inverso, tu tá entendendo? Aqui no Brasil, quase 90% da população brasileira está na cidade e 10% no campo. Interessante, quando você fala disso, eu me lembro aqui de Francisco Julião e das Ligas Camponesas. Sim. A gente está falando aqui da história do Brasil recente dos anos 60, anos 50, 60. A gente falava a respeito disso, o pessoal dizia assim, mas que liga camponesa é essa? Onde é que está esse povo do campo? Esse povo do campo era a grande população brasileira. Sim. Você não tinha nenhuma cidade aqui do tamanho de Salvador, que é a quarta, quinta cidade. São Paulo, nem imaginar que aquela cidade fosse daquele tamanho. Nos anos 60, o Rio Tietê ainda não era o esgoto que é hoje. O pessoal ainda praticava natação. É verdade, ainda tem muita coisa aí assim. Então, olha, gente, a gente está conversando isso aqui e esse programa, ele traz essa oportunidade. Estudem, porque a gente só pode amar esse chão nosso aqui se a gente estudar e conhecer. Senão a gente fica falando bobagem ou então seguindo a cabeça dos outros, que não vale a pena, é a mesma coisa. Pois é. Aí eu passei a conhecer Rondônia, estudar muito também a história de Rondônia. Eu passei a dar aula de história de Rondônia. Né? Eu tive meu período na Uni, foi um período muito rico, importante, né? Muito rico, porque hoje todas as pessoas, desde o curso de História até Direito, por exemplo, só teve uma turma de Direito que estudava à tarde, era a turma do Dr. Hélio, né? Dr. Hélio, Zênia, Pompilho, uma turma. Hoje tem muitos desembargadores. O pessoal lá todos hoje são pessoas que trabalham, criaram suas famílias, dão sua contribuição para. Era um período também muito bom, de 90 a 94. Eu costumo dizer que eu comecei. Doutor Hélio é advogado do Sintero, né? Isso. Eu comecei a brigar com o Doutor Hélio lá na universidade, que toda quinta e toda sexta a gente tinha uma pelada de futebol, né? Então brigava ali, depois você acertava novo. Não, mas no domingo tinha. A gente era do DC, a gente patrocinava muito o esporte lá dentro da universidade, com uma cultura, shows, tudo. E a gente brigava. E o Elinho também é uma pessoa muito chegada, né? Isso, pois é. E aí, a gente também eu tive grandes professores, né? 2 professores naquela época, que vieram do Rio de Janeiro, de São Paulo, né? O Marco Teixeira foi meu professor, a professora Odete. Que sorte que você teve, hein? Pois é, e apesar da gente às vezes nem bater, mas era se bater assim do ponto de vista ideológico, mas aquilo era você pegar 2 horas de sala de aula, mas você discutir numa boa. Tô entendendo? Para você discutir ideias, entendeu? Não é você ficar com. Não é brigar, é discutir. Que a gente terminava a aula e ainda saía nos corredores e ficava. Você discutia livro, você discutia filósofo, você pregava. Como é que é? A diferença, como a gente falava lá antigamente, nos anos 60, a diferença entre combate e embate não é somente de palavras, isso. Não. É. Um bom embate, um bom debate é bom. E lá na época tinha muito esse debate na universidade sobre os mais diversos temas. Né? E a gente também tinha aquela questão discutir essa questão. Naquela época, de 90 a 94, a discutir essa questão do neoliberalismo, que em última instância tinha por objetivo a privatização das universidades. Que ainda hoje tem muita coisa. Que não está longe. Não. Pode até voltar. Pode. Aí é outro detalhe, Léo. Mas é bom esse debate, é bom que essas coisas ocorram para que a gente entenda. O que a sociedade quer, não é isso? Claro. Eu acho que é isso que é importante. Eu morava praticamente dentro da Uni, só para você ter uma ideia, era tão apegado às lutas da Uni, eu saí de lá com 4 processos nas costas. Sua esposa era da Uni também? Não, do lado de fora. Era minha aluna, a gente era enfermeira, né? Hoje a gente separou-se, né? Mas temos boa amizade. Entendeu? Então, lá na Uni, Ave Maria, era muita confusão, muita briga naquela época, justamente política Foi um período que, inclusive, o Ariotti foi eleito agora, né? Eu quero que ele tome. Tomara. Estou lutando para que ele tome posse, porque. Olha, não, ele tem que tomar posse. A Uni deve isso ao Ariotti, e o Ariotti nos deve muito daquela inteligência que ele tem aplicado aquilo que a gente precisa aqui. Ele
ele é um cara muito corajoso e naquilo que ele pensa, baiano, ele né? é auto-advogado. Baiano, né? Baiano aí. É tanto que a gente brincava lá que você sabe que o embate político também chega aos absurdos, acredito, né? Que a gente dizia Hitler, né? O galego, a gente é o galego dos olhos verdes. Mas ele é uma pessoa de uma capacidade de liderança. Ele liderava um grupo muito grande da universidade, só que eu vejo assim que para a época, para o momento, o Ariotti era para ter se transformado ainda mais na liderança maior. Eu creio que, de certa forma, eu acho que ele foi um pouco... A arrogância andou pegando ele. A preguiça baiana. Não sei, alguma coisa ali assim. Eu não sei se o tempo vai permitir, Léo. Uma vez nós pegamos uma briga e eu ouvi uma novela lá por causa de uma tentativa de suicídio do Sinede, que foi o interventor da universidade, quando ele não assumiu, quando ele ganhou para reitor. Uhum. Aí, né, os jornais publicados daquela época, o Estadão e tal, que o Ariotti tinha sido o causador do... Tinha tentado suicidar o homem. Pois é. E aí, naquela época, segundo liderança Pantera lá, né? Uhum. Aí eu tô lá na lanchonete, que era um restaurante que a gente tinha acabado de conquistar lá, tal. Não tinha, né? Conseguimos o restaurante. Lá chega o doutor Ariotti e diz: Pantera, olha, eu entrei com a queixa-crime contra você. Você vai ser processado e você vai me pagar por calúnia, injúria e difamação. Eu disse: rapaz, quando esse processo for julgado, eu devo estar morando lá em Caicó, no Rio Grande do Norte, tomando conta dos bodes do meu pai. Eu disse: não, mas a justiça vai pegar os bodes lá do seu pai lá. Aí até hoje nós somos amigos, passamos essas diferenças, foram com o tempo, mas somos muito amigos. Querido amigo. Diz uma coisa, você viu aqui, nesse tempo que você está aqui em Rondônia, uma série de coisas aconteceram. Você passou aqui Plana Flora, já estava... foi na época, né? Aliás, eu tenho que trazer uma pessoa que falar de Plana Flora. Agora você está vendo usina, a queda do garimpo, a ascensão e queda do garimpo. Como é que você vê essa construção? Nós estamos chegando no final, mas eu preciso que você aí, com aquela sua capacidade de síntese, me diga em 3 minutos, como é que está o estado de Rondônia hoje, em vista daquilo tudo que você chegou a ver lá no início? E o que é que a gente pode almejar para o futuro? Eu acredito que Rondônia conseguiu a sua saída, que é essa questão da agricultura e da pecuária. Né? Porque vejo que os ciclos econômicos só deixaram desastre aqui para o nosso. Seja o primeiro ciclo da borracha, vivemos sempre em função de ciclos. Borracha, primeiro, segundo, cassiterita, aí vem esse da agricultura que vem se arrastando, que é promissor, né? Hoje o Estado é autossuficiente em tudo, na agricultura, na pecuária, o maior exportador de carne da região norte, o maior produtor de leite da região norte. Tem energia suficiente para exportar tanto para os países da América do Sul, isso aí vai ser, né? Nós temos a hidrovia do Madeira, nós temos saída aqui por ar, por água, por terra, estamos no meio do coração da Amazônia, que isso aqui ainda tem prosperidade para essa questão da ferrovia Transpacífico, né? E esses ciclos foram se acabando e eu vejo que esse é o promissor, que é a saída para Rondônia, né? Porto Velho, quando eu cheguei aqui, tomate, cebola, isso vinha tudo de fora, né? Muitas coisas vinham de fora. E aí você vê que hoje tudo é produzido aqui, tudo com autossuficiência. Além do povo dessa cidade e como cresce essa cidade. Quando eu cheguei em 90 aqui, eu estava analisando com o meu guri pequeno. Olha... O gato. O gato maracajá. Quando eu cheguei aqui, mas pai, como é que tem tanto, que ele foi sempre ali do Tancredeiro, na Zona Leste, mora aqui na Rio Madeira, o tanto de posto de gasolina. Ele falando, por que é que tem tanto posto ali na Amazônia? Eu digo, olha, quando eu cheguei aqui só tinha uns 4 ou 5 em 90. Hoje, na Avenida Amazonas, tem mais posto do que na época, em 1990. Você sabe uma coisa que quando eu cheguei aqui, que eu achava interessante, é o seguinte: número de farmácias. Tinha pouco médico, então farmácia para tudo que é lado. Sim. O garimpeiro gostava de farmácia, mais do que de médico, né? Pois é, porque aí era um sinal que a saúde não ia bem. Quanto mais farmácia tem na cidade, não é porque tem bom atendimento da saúde, é porque tem muita gente mau doente. Atendimento. Pois é, aí eu vejo que Porto Velho, o estado de Rondônia é um estado promissor, uma fronteira de desenvolvimento, a grande crise econômica que a gente vê aí no Brasil, mas o estado de Rondônia é um estado que se desenvolve. Está passando. Entendeu? Hoje, segundo algumas pessoas avaliam, Rondônia ainda tem, com essa crise, o Brasil, vamos dizer, em processo de recessão, Rondônia ainda cresce numa média de 3 a 4% ao ano.
né? Vou te perguntar uma coisa aqui, duas coisas. Primeiro, olhando lá para trás, qual foi a grande alegria de sua vida? Essa é uma. Segundo, já tempo estourado, há espaço para o comunismo no mundo e o comunismo no Brasil? Você que é do PCdoB. Essa do comunismo, vou dizer, porque não tem nada eterno no mundo, entendeu? Eu vejo que o sistema, não existe nenhum país comunista no mundo, existe país com experiência socialista. Isso. E a experiência socialista é melhor do que a experiência capitalista. Não conheço nenhum país no mundo que seja exemplo de superação dos problemas sociais. Social-democracia ou comunismo puro? Porque não existe meio termo, ou é capitalismo ou é socialismo. Social-democracia não existe para você? Não existe, porque você não é capaz de você conciliar capital e trabalho, mais cedo ou mais tarde esse nó desata. Ou então enforca, ou então enforca alguém. Grande alegria de sua vida? A grande alegria da minha vida, talvez seja por ser hoje, eu me considerar um porto-velhense, um rondoniense. Eu amo mais essa terra, talvez, do que... minha cabeça está aqui, meu coração está lá. Né? Mas se existe uma coisa que eu ganhei, é o povo dessa terra. Eu gosto disso aqui, gosto dessa cidade que tem aí o futuro para dar aos meus filhos, entendeu? Para mim, entendeu? E a alegria, os problemas existem, mas não existe ser humano sem problemas. Queria lhe propor aqui uma coisa muito rapidinho, somente para a gente fechar o programa. O site Gente de Opinião está à sua disposição e a gente queria que você continuasse escrevendo. Está na hora de voltar, tranquilo, porque muita gente parou de escrever. Parou tanto que está tendo espaço até para um caba-reba que nem eu voltar a escrever. Então, já que vai um reba, vai outro. E se você quiser publicar os seus cordéis, nós estamos lá à sua disposição. Eu te agradeço e vou continuar escrevendo, continuar vivendo e vida. Dizer que o problema do Brasil, nós temos que passar essa fase extremamente difícil que o Brasil está vivendo. Agora, nós temos que procurar trilhar o caminho da democracia, que é a saída para a nação. Fora disso, é tudo ilusão. Ou democracia ou nada. Ou nada. Obrigado, Pantera. Foi um prazer muito grande. Sábado que vem, a gente vai estar aqui com mais uma pessoa, uma ideia, algumas ideias, fatos. Enfim, a gente vai tentar compor essa imensa história que é Rondônia. Pequena, mas já cheia de facetas. Como se a gente estivesse olhando por um caleidoscópio. Até sábado então. Tchau, tchau.